Oi, charmosos! Tudo bom com vocês? Eu estou aqui hoje junto com o meu presentinho, com o meu pacotinho e vou contar para vocês o relato do meu parto. O Leonardo nasceu numa casa de parto natural, que fica em Sapopemba. Lá o atendimento foi excepcional, as meninas são incríveis, de verdade. E o trabalho de parto começou assim. Eu estava deitada, assistindo TV, mexendo no celular, e aí de repente eu ouvi como se fosse um ploc dentro de mim. E aí na hora eu parei mesmo, eu congelei. Eu falei, o que aconteceu? Nisso, não aconteceu mais nada, foi só aquele barulho. Eu falei, bom, não saiu água, não saiu nada, já imaginei que, sei lá, que a bolsa tinha estourado e ia começar a sair um monte de água. Nada disso. Então eu falei, bom, acho que não é nada. Fiquei tranquila, continuei fazendo as minhas coisas. Quando foi por volta de 8h30, eu comecei a sentir umas cólicas fraquinhas. E eu tava com o aplicativo no celular, eu falei, bom, vou aproveitar essas contrações de treinamento, iludida eu que era de treinamento, né? Mas eu falei, vou aproveitar essas contrações de treinamento para aprender a usar o aplicativo, porque quando eu entrar em trabalho de parto eu vou precisar cronometrar. E eu comecei a cronometrar, tava vindo de 10, de 15 minutos as contrações, o espaço de tempo, né? Entre as contrações estava assim, de 15 minutos, aí depois vinha 10, 13, 20, não tava nada ritmado e nada muito forte. E aí eu senti uma coisa saindo de dentro de mim. Aí eu fui no banheiro e era como se fosse o tampão. Eu já tinha começado, na verdade, a perder o tampão, só que não era com sangue. Então esse saiu bem rosadinho. Inclusive quando eu fiz xixi, saiu também um pouco. E aí eu olhei na privada, eu olhei na calcinha e falei, que isso? Acho que é o restante do tampão. E aí eu já conciliei aquele bloco que eu tinha ouvido com esse tampão saindo. Aí eu falei, meu Deus, tá chegando a hora. Mas eu ainda não tinha certeza, não imaginava que seria nesse mesmo dia. E aí aconteceu isso mais umas 2 vezes, eu ir no banheiro e sair esse tampão. Foi passando o tempo, aí deu 9h30, meu esposo chegou. E ele falou, amor, faz a minha unha, porque ele já tinha pedido antes, que ele queria fazer a unha pra não machucar o Léo quando o Léo nascesse, ele não queria correr o risco de estar com a unha grande e machucar o Léo. Aí eu fui, fiz a unha dele, as contrações estavam tranquilas até aí, e eu cronometrando tudo com o celular. Enquanto eu tava fazendo a unha dele, eu vi que as contrações começaram a aumentar, a dor, né, a intensidade da dor começou a aumentar. E eu comecei a olhar e tava vindo de 5 minutos, de 5 em 5, às vezes de 5 às 6, aí 4, às 7, aí 5 de novo, aí 5 de novo. E eu falei, nossa, esse trem tá começando a ritmar, o que tá acontecendo aqui? Era só uma brincadeira, né? Só tava aqui aprendendo a usar o aplicativo. Pois bem, a gente terminei de fazer a unha dele, foi dando 10h30, 11 horas, e a gente foi deitar. Nisso a dor já começou a aumentar bastante. Eu falei, não amor, não vamos ligar pra ninguém, não vamos chamar ninguém ainda, vamos deitar. Se as dores continuar pela manhã ou de madrugada, a gente liga pra minha mãe e pede pra ela vir e a gente vai pro hospital. Aí ele falou, tá bom. Foi eu deitar, gente, sério, foi eu deitar, eu me cobri, veio uma contração forte, mas tão forte, eu falei, amor, tá ficando sério o negócio. Na hora ele já falou, eu vou avisar sua mãe. Mandou uma mensagem pra minha mãe, Jane, a Andressa tá com dor, a Andressa tá com muita contração, eu acho que o Léo vai nascer. Ele falou mais ou menos assim. Foi ele falar isso, eu já ouvi a porta da casa da minha mãe, porque aqui é um quintal à parte, mas eu tenho acesso ao quintal da minha mãe. Então eu já ouvi o barulho da porta dela batendo, eu falei, nossa, que rápida. Pois ela chegou aqui, ai, o que você tá sentindo? Eu expliquei que saiu tampão e tudo mais. E aí ela falou, vamos pro hospital. Eu falei, não mãe, não precisa. Eu não tô sentindo tanta dor ainda. Aí ela falou, então liga na casa de parto. Eu liguei, falei que tinha saído tampão. Na verdade ela ligou, né? Falou que tinha saído tampão e que eu tava sentindo dores. Falou o período, né, das dores. E ela falou, já tomou banho? Eu falei, banho já tomei, né? Ela falou, não, agora, depois que o tampão saiu, você tomou banho? Eu falei, não. Ela falou, vai pro chuveiro, fica uns 20 minutos lá embaixo, deixa a água quente cair, depois você me liga de novo se tiver aumentado. Se tiver parado, é porque era só um alarme falso, vamos assim dizer. Aí eu falei, tá bom, fui pro chuveiro, tomei o banho e eu já tava sentindo umas dor bem chata mesmo, que eu já tava ficando irritada, porque quando eu sinto dor eu fico irritada. Saí do chuveiro e a dor começou a piorar ainda mais. Aí eu falei, não, a gente tem que ir. Teve uma hora que eu senti uma contração tão forte que eu falei, amor, a gente tem mesmo que ir pro hospital. Agora eu sei que é a hora, porque foi muito forte.
E aí a gente ligou para um colega nosso que foi nos levar, que foi super carinhoso também, que Deus abençoe a vida dele. E ele veio e a gente foi pro hospital. Eu cheguei no hospital, era por volta... No hospital não, gente, na casa de parto, é o costume. Eu cheguei na casa de parto, era por volta de 1h30 da manhã. Chegando lá, eu fui pra uma sala pra eles fazerem aquele exame cardiococo, uma coisa assim, que vê os batimentos do bebê. Ela pediu pra mim deitar na cama, já colocou, e eu com contração e aquele exame... Mas enfim, deu tudo certo. Fiquei lá uns 20, 30 minutos. Vamos colocar 30 minutos que eu fiquei lá, porque foi a hora que eu cheguei, elas me recepcionaram, aí me deitaram na maca e começaram aquele exame que eu não sei falar o nome. Fiquei 30 minutos ali nos primeiros atendimentos. Passando isso, ela viu que eu tava com 3 dedos de dilatação. E pra quem não sabe, o trabalho de parto começa mesmo, eles consideram um trabalho de parto ativo quando já estão com 4 dedos de dilatação. Tá? Então pode ser que a pessoa esteja de 1, de 2, de 3 e ainda não esteja na hora do neném chegar. Pode ser que paralise ali aquele trabalho de parto e depois comece de novo. Mas como eu moro distante, ela falou, vamos colocar como observação e deixar você aqui para ver se esse trabalho de parto vai aumentar, vai continuar evoluindo ou se ele vai estacionar. Eu fui pro quarto, aí ela falou, olha, fica aqui, a gente já tá preparando a banheira. O ideal é você ficar na banheira pelo menos 1, 2 horas, porque a banheira, você toda dentro da banheira com água bem quente vai ajudar a dilatar mais rápido. Eu falei, ótimo, tudo que me ajudar a dilatar mais rápido eu tô querendo, porque, gente, que dor chata. E aí eu fiquei lá na banheira, meu marido e minha mãe estavam comigo. Nessa casa de parto é permitido 2 acompanhantes, então estavam os 2 lá comigo, graças a Deus, porque realmente era o que eu queria. Eu queria um lugar assim, um ambiente tranquilo, com que eu pudesse estar com as pessoas que eu realmente queria ali naquela hora. E eles ficaram comigo, eu sentindo dores horríveis, mesmo ali dentro da banheira eu tava com dor. Eu fiquei na banheira por volta de 1 hora, 1h30. Quando foi umas 3 e pouco da manhã, eu já não tava me sentindo bem. E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, gente, eu vomitei. Sim, eu vomitei. Lá eles disponibilizam lanches, tipo um suquinho, uma bolacha, alguma coisa assim. E como era de madrugada, eu não tinha jantado, gente, eu comi pão antes de dormir, eu não tinha jantado. Mas eu também não tava sentindo fome. Só que aí ela, minha mãe, meu esposo começou a insistir pra mim comer alguma coisa, porque eu não tinha me alimentado bem, eu precisava estar com forças. E aí olha só a combinação da pessoa, gente. Banheira, com água quente e eu deitada. Aí eu ia levantar porque eu falei, eu quero ir pra cama um pouco. E antes de levantar, eu fiquei meio que de joelho, assim, abaixada dentro da banheira. Eles falaram pra mim, toma um pouco de suco. Beleza, vou eu tomar aquele suco abençoado de laranja. Quando eu engoli o suco, na mesma hora que eu engoli, veio a contração. Não prestou. Foi tipo, eu engoli o suco desceu, a contração veio, aquela dor horrível. Quando eu fui ver, eu não tive tempo de pensar que eu ia vomitar. Porque geralmente quando a gente vai vomitar, a gente se sente mal, a gente sabe que vai vomitar. Não foi assim. Foi tipo, o suco desceu, a contração veio, eu vomitei. Tudinho. Eu falei, ai. Quando eu terminei de vomitar, eu olhei pra cara da moça e falei, por que eu vomitei? Por que eu vomitei? Juro, gente, que eu falei isso. Mas ela foi super boazinha, ela falou, não, é assim mesmo, às vezes acontece. Ainda bem que eu não vomitei dentro da banheira, né? Deu tempo de eu colocar a cabeça pra fora. Foi só o que deu tempo de fazer. Saí de lá e fui pra cama. Tudo isso com eles por perto. Tava uma enfermeira, meu esposo e minha mãe. Fui pra cama, deitei e aquela dor horrível que começou a aumentar e cada vez aumentava mais. E pra quem não sabe, eu vou tentar explicar. É uma dor, ela começa como se fosse uma dor de cólica. Você sabe que você vai sentir alguma contração. Tipo, você tá lá de boa, tá tranquila, você consegue respirar, você consegue raciocinar. Começou a vir, você sabe que ela tá vindo, você já para, né? Tem um nível da dor que você já para. E aí ela começa a subir, ela vai subindo devagar. E aí vai ficando uma cólica muito forte, e aí você nem lembra que era uma cólica antes, de tão forte que é. E é uma dor aguda, sabe? Uma dor fina, uma dor que, tipo, você não consegue pensar em mais nada, você só fica ali naquela dor. E aí depois ela começa, quando ela chega no auge, ela começa a descer. Ela vai diminuindo. Só que você tá com tanta dor que você queria que ela diminuísse de uma vez, mas não é assim. Então você fica, tá passando. Gente, eu fiquei assim. Vai passar. Aí daqui a pouco tá passando. É um trabalho muito de concentração. Por quê? Durante a contração,
Se o meu esposo ou a minha mãe tocasse, gente, era de tocar em mim, parecia que a contração aumentava. Se eu mexesse qualquer músculo, se eu fizesse qualquer movimento, parece que a dor dobrava. Então, chegou uma hora que eu entendi que eu precisava sentir aquela dor. Eu já tava na cama e foi a hora que eu comecei a sentir. Então eu ficava, quando a contração ia vir, que eu sabia que tava chegando, eu respirava fundo. Eu soltava pela boca e começava a sentir aquela dor horrível. E eu sentia ela subindo bem devagar. E ela chegava lá no auge. E depois ela ia descendo. E eu respirando desse jeito, devagar. Eu entendi que eu precisava sentir aquela dor. Porque toda vez que eu tentava lutar contra aquela dor, que eu tentava me mexer, que eu tentava fazer qualquer coisa, a dor piorava. Muito. Então eu aceitei aquela dor. Eu ouvi isso uma vez em um vídeo e eu falei, que doida, como assim aceitar a dor? Ninguém aceita a dor. Mas depois que você entende que você precisa sentir aquela dor e para de se mexer, não é que ela melhora, mas ela não piora, entendeu? É mais ou menos isso. Outra coisa que eu tive nesse processo, que inclusive foi o que fez com que eu quisesse sair um pouco da banheira, porque a banheira estava com água bem quente mesmo. E eu comecei a sentir um calor que eu não entendia, era muito calor. E eu falava, mãe, pelo amor de Deus, me abana, pega qualquer coisa, mãe, qualquer coisa. Desse desespero mesmo. E aí a minha mãe e meu esposo pegaram uma blusa, sei lá o que eles acharam. O que eles acharam ali, eles pegaram e começaram a me abanar. E aí eu já tava na cama e eu continuei sentindo esse calorão. Era muito calor, parecia que eu tava dentro de uma sauna muito quente e muito calor. Isso durante a contração. A contração passava, esse calorão saía também, passava junto. E aí na cama eu fiquei até umas 4 e pouquinho, sei lá, 10 para 5 da manhã, 4 e meia, não tenho certeza, gente, porque a gente perde mesmo a noção. É sério, é uma dor assim bem chata. Não vou mentir pra vocês. Mas eu fiquei, aí quando foi umas 4 e meia da manhã, ela entrou no quarto, ela falou, você quer ir pro chuveiro? O tempo todo ela perguntando, porque lá tinha chuveiro, tinha banquinha, tinha bola, mas eu não queria, gente, eu passei a gravidez inteira pensando na bola, mas eu não queria olhar para aquela bola, porque era uma dor tão horrível, que toda a posição que eu estava, eu não queria mudar, porque eu tinha medo de piorar a dor, entendeu? E aí eu acabei não usando a bola, infelizmente, mas ela perguntou se eu queria ir pro chuveiro, eu falei que não. Aí quando deu mais ou menos esse horário, eu quis ir pro chuveiro. Aí ela falou, vamos esperar um pouquinho? Faz assim, anda um pouquinho aqui na sala, se você se sentir bem a gente vai pro chuveiro. Porque ela já tava com medo de eu entrar na fase do expulsivo, que é a fase que o bebê começa mesmo a gente começa mesmo a fazer força pro bebê sair. E ela falou, se você estiver no chuveiro não vai dar tempo de voltar pra cama. Eu falei, não, tá bom. E aí eu desci, eu falei, vou caminhar um pouquinho na sala. Desci, eu segurei meu esposo na mão dele e comecei a fazer aquele movimento que você rebola o quadril para um lado, aí depois vai para o outro. Aí ela do meu lado. Gente, elas são tão calmas, a gente tá sentindo uma dor que você não consegue explicar. E elas começam a falar, elas passam uma tranquilidade. E ela falou, agora tenta fazer alguns agachamentos, se você quiser, se você se sentir à vontade. Elas são sempre assim, sabe? Nada de ficar pressionando. Elas sempre davam um conselho, tipo uma dica do que era bom pra ajudar, mas elas falavam, se você se sentir à vontade, faz assim. E aí eu abaixei 3 vezes, fiz 3 agachamentos. E aí eu dei uma volta para um lado, dei uma volta para o outro. Meu Deus, gente, que dor que foi aquela que eu senti. É uma dor que veio nas costas, na barriga, forte, muito forte. Foi uma contração diferente. E na mesma hora da dor eu senti como se eu estivesse fazendo muito xixi. E eu vi que saiu água e sangue também, ficou tudo sujo. Na hora, ela falou, coloca ela na cama. E aí foi a hora que eu fui andando pra cama, eu tava muito desnorteada. Eu falei, por onde eu vou? Por onde eu subo? Eu não tinha mais noção. Nessa hora, com essa dor, eu perdi total mesmo. E aí eu fui pra cama, o Leandro e minha mãe me ajudaram, deitei. E aí realmente começou a fase do expulsivo, a fase que eu começava a fazer força. E aí ela ficou na minha frente, assim, na frente da maca, meu esposo e minha mãe, um de cada lado, e me abanando sempre, porque aquele calorão vinha e era horrível, era insuportável, parecia que eu ia morrer sem ar de estar numa sauna. Não que eu não conseguia respirar, eu conseguia, mas por estar muito quente, a sensação que eu tinha é que eu não estava conseguindo direito, sabe? Sei lá, como se o ar não viesse todo. Nisso começou a fase do expulsivo. E aí eu fazia força, ela falou, na hora que a contração vir, você faz força. E eu fazia aquela força, ela falava, continua. Na hora que a contração vir, você faz aquela força.
Aí eu fazia. Uma hora que eu falei, eu não sei fazer força, eu não sei, eu não consigo. E ela falou, calma, você consegue. Ó, faz assim. Na hora que a contração vir, se você se sentir à vontade, você puxa as suas pernas pra cima e faz força pra baixo, como se fosse de cocô. Como se tivesse, sabe aquele cocô duro? Ela explicando. Então, como se você estivesse no banheiro fazendo aquela força. E aí eu fazia aquela força. Ela, isso, tá indo bem, você tá indo bem. E nada do Léo vir, nada do Léo vir, eu já tava cansada. E eu com sono, durante as contrações, eu tava tão cansada que eu falava, ai Léo, nasce filho, eu quero dormir. Eu tô com sono, eu tô cansada, filho. Era desse jeito mesmo. E eu falava, filho, nasce, eu tô cansada, eu tô com sono. E aí voltava a contração, eu fazia força e o Léo não vinha. Aí meu marido tava do meu lado e ele falava, você tá conseguindo, amor. Nosso Léo tá vindo, nosso filho tá vindo, ele tá chegando, ele tá chegando. E eu fazendo força. Aí ela pediu pra minha enfermeira que tava lá também preparar a episiotomia, a agulha, tipo, deixar tudo lá prontinho. Gente, pra quem não sabe, a episiotomia é aquele cortezinho. Aí eu falei, você vai fazer o corte? Ela falou, por enquanto não, vamos tentar mais um pouco. Mas eu já tava tão apaixonada, quando eu vi a agulha, gente, eu fiquei tão apaixonada, eu morri de amores, porque o nome daquilo era o quê? Anestesia. Olha só. Sério. E olha que eu não queria. Mas aí na hora que eu vi, eu falei, não tem problema, você pode fazer se você quiser. Aí ela ainda tentou, porque lá é uma casa de parto natural, então ela quis que fosse o mais natural possível. E eu também queria. E aí a gente tentou, ela falou, vamos fazer mais umas forças. Aí eu fazia, ó, vamos fazer mais duas. Se não der, a gente vai pra epísio. Aí eu fui logo pra epísio. Aí ela, não, vamos tentar mais um pouquinho, vamos ver se ele vem. E aí eu fazia aquela força e nada do Léo vir. Ela, olha, ele já tá aqui, ele já tá coroando. Você quer ver, você quer sentir a cabecinha dele? E aí foi quando ela falou, ó, põe a mão aqui. E aí eu consegui sentir mesmo que tava a cabecinha dele ali, mas ele não passava. E eu não sei se era porque eu não tava conseguindo fazer a força mesmo, ou se era, não sei. Falaram que também depende da posição, às vezes, que o bebê tá, que acontece dele demorar mais pra sair, ou enfim, não sei, não entendo muito bem. Aí chegou realmente uma hora que ela falou, então eu vou fazer o cortezinho. Eu falei, pode fazer. Aí meu marido, amor, você tem certeza que você quer isso? Gente, eu juro que eu não lembro que ele falou isso. Mas eu lembro que eu falei, amor, eu só quero que essa criança saia. Me perguntaram, o que você sentiu quando você viu que o Léo tava chegando? De verdade mesmo, alívio. Porque, gente, é uma dor tão horrível que eu só queria que aquela dor passasse. Então, durante o trabalho de parto, enquanto o bebê não tá mesmo saindo, você só quer que saia, você só quer que pare aquela dor. Você não sente muitas coisas, pelo menos não senti. Então ela fez a epísio, ela fez o cortezinho. Depois que ela fez o cortezinho, eu fiz acho que uma ou duas forças, o Léo já saiu. Aí eu senti que saiu a cabecinha. Aí eu olhei assim e já saiu, fez tipo um ploc. E na hora que eu senti aquele ploc mesmo que eu vi, eu perguntei, ele tá bem? Aí ela falou, ele tá bem. Aí ela terminou de limpar, e nisso que eu perguntei se ele tá bem, ele já começou a chorar, ela já colocou ele em cima de mim. Pronto, o Leandro já tava chorando, eu só conseguia falar uma coisa, ai meu filho, meu pequenininho, ele nasceu tão pequeno, gente, tão lindinho, e eu queria um bebê pequeno, porque eu falei, eu gosto de bebê pequenininho, sei lá, não sei. E aí eu só conseguia falar isso, meu pequenininho, meu menino, amor, meu menino. E aí eu olhava o Leandro, ele tava chorando, eu olhava minha mãe, e aquele clima assim, tipo, já mudou, já não pensava na dor. A gente ainda sente cólica, viu, gente, depois que o bebê nasce. Mas eu não tava focada na dor, é como se a gente colocasse ela em segundo plano e vem uma alegria, assim, eu só conseguia falar isso, eu ficava repetindo, meu menino, meu bebê chegou, o Léo chegou, algo assim que eu falava e foi maravilhoso. Aí depois disso já tudo tranquilizou, realmente é uma paz que a gente sente depois que o bebê nasce. E o Leandro falava, ele chegou, amor, você conseguiu. E nessa hora, gente, eu não chorei, o Leandro chorou, e eu não, eu chorei antes, eu chorei durante a dor. Nessa hora eu só conseguia sentir alegria, muita alegria, e eu passava a mão nele e, era, gente, muito lindo, é um momento, assim, incrível demais, só Deus sabe o quanto é maravilhoso, uau, é realmente maravilhoso. E aí eu fiquei ali um tempo ainda, pra quem não sabe, o trabalho de parto não acaba aí, tá? Aí depois eu fiquei ali, sei lá, uns 15 minutos com o Léo, com o Lê, com a minha mãe. E eles falaram, agora a gente vai levar ele pra fazer os exames. Levaram, né, pra sala do lado. E eu continuei na sala pra tirar a placenta e ela ia dar os pontinhos na epísio. Foi tudo tranquilo, ela deu anestesia,
deu os pontinhos. Eu não tenho certeza de quantos pontos eu levei. Minha mãe falou que foi 2, porque ela olhou depois, eu pedi pra ela ver. E a placenta também é super tranquila. A dor que eu falei que a gente sente é como se fosse uma cólica chatinha, que enquanto a placenta não sai, a gente fica sentindo aquela cólica. Eu não sabia disso, e é uma cólica bem chatinha mesmo, porque você lembra da contração, que eu falei pra vocês que começa como se fosse uma cólica. Então, e aí, conforme tá aquela cólica chatinha, você pensa que vai ter uma contração, porque você ainda tá com seu psicológico meio abalado, com aquela dor horrível que é a contração. E eis que durante a gravação, o leite da pessoa vazando, né? Desconsidera. Depois eu vou falar sobre isso no vídeo de amamentação. A placenta foi saindo, ela fez uma massagem na minha barriga e aí ela foi rodando assim, sei lá, rapidinho saiu a placenta, saiu uma coisa, você sente quente saindo assim, sabe? É estranho, mas não dói, é só uma cólica chata mesmo. E esse foi meu parto. Minha mãe e o Leandro estavam lá com o Léo, fizeram os exames, e enquanto isso eu ouvi no chorinho dele, porque era na sala bem do lado. Como eu tive o Léo de madrugada, ele nasceu, era 5h28, pesando 47 centímetros, nasceu com 2 kg 670 gramas. Como ele nasceu de madrugada, não tinha ninguém em trabalho de parto lá, só eu mesmo. Então a equipe ficou toda meio que voltada ali pro meu parto. Eu achei maravilhoso. Deus cuidou de tudo, Deus preparou tudo. E, gente, como é lindo. É a dor mais terrível. Eu ouvi isso de uma amiga. É terrivelmente lindo. É uma dor horrível e, ao mesmo tempo, linda. Porque você sabe que é uma dor que está gerando vida. É muito incrível. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Meu pequenininho tá aqui dormindo o vídeo inteiro. Ele é bem tranquilo. E eu só tenho a agradecer a Deus, a minha mãe que estava ali comigo, que me deu força, meu esposo. Foi difícil para eles também, porque eu queria que eles tirassem aquela dor de mim. Chegou uma hora que eu falava, meu Deus, tira essa dor de mim. Mãe, faz alguma coisa. Amor, me ajuda. E eles não tinham o que fazer, mas foi perfeito. Só deles estarem ali, eles com certeza me deram uma força assim incrível. Deus me deu muita força. E o Léo chegou cheio de vida, cheio de saúde para nos alegrar. E eu tô assim, radiante. Promete que não vai crescer distante. Promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhinhos e cantar cantigas na sala de estar. Que eu prometo ser pra sempre o seu porto seguro. Eu prometo dar-te eternamente o meu amor. Promete aproveitar cada segundo desse tempo que já passa tão veloz. Me lembro quando você chegou nesse mundo, sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz. E pela sala, brincar de existir. Faz xixi, Lê. Já fez xixi? Promete ser pra sempre o meu menino, me deixar cantar pra te fazer dormir.
que eu prometo que vou te cuidar pra sempre. Eu te amo infinito, meu. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês ainda e eu vou fazer outros vídeos ainda sobre parto, sobre amamentação, sobre como eu fiz para induzir o meu parto de forma natural, sem precisar ir para o hospital tomar soro, colocar comprimidos, essas coisas assim. E fica aqui ligadinho no canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, porque assim o YouTube te mantém informado sempre que sair um vídeo novo. E dessa vez vai ser um beijinho duplo. Então receba um beijinho meu e do Léo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.